Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Hoje é a aula número 10 de 11 aulas. Se inscreve aqui embaixo, dá uma olhada. De horta orgânica, o que é possível plantar para comer em casa. Então, a gente fala aqui de todo um complexo de horta natural. E agora no final a gente vai falar de vasos, tá? Existem uma infinitude de vasos e a gente precisa saber quais são os melhores para usar e quais são aqueles que a gente deve evitar. Então existe a possibilidade de usar, reutilizar plástico, né? Aqui tem os vasos convencionais que são muito bons para fazer muda. E aqui a gente utiliza bastante. Eu resolvi reutilizar pela quantidade que eu tinha, né? Facilidade de ter acesso, as águas de 5 litros. Então o que eu coloco? Eu corto embaixo, tem aqui no canal passo a passo de como fazer. E a única coisa ruim desse tipo de vaso aqui, que eu uso bastante, você pode ver, é reaproveitar nessas garrafas de água. A única coisa ruim é que toma muita luz nessa parte externa da terra, então ela acaba ressecando mais rápido. Mas dependendo de onde ficam os seus vasos, quantas horas por dia de sol ele toma e principalmente o ângulo do sol que ele vai tomar, é o que vai ser decisivo para a escolha do seu vaso. Se você mora num lugar onde os seus vasos tomam sol lateral muitas horas por dia, é preferível um vaso que seja escuro e não necessariamente precisa ser preto. Existem vários tipos, até o próprio vaso de barro, né? A ráfia, que eu uso ali com saco de lixo. Ali tem uma invenção com um tanquinho desses de lavar roupa. E uma cuba também é uma outra invenção, uma cuba de lavadora de roupa que quebrou. E ela tem bastante furinhos e você coloca ali o saco plástico, funciona bem, eu já vou mostrar para vocês. E esse tipo de vaso aqui de água de 5 litros, ele é muito bom porque ele tem o padrão do tamanho de raiz de uma série de coisas que a gente gosta de cultivar. Por exemplo, aqui a salsinha, aqui tem a azedinha, o alecrim. Eles gostam muito desse tamanho de vaso que seria 30 e poucos centímetros de altura, tá? A sálvia também. E ele é fácil de manejar, né? Você consegue levar ele para outros lugares. A grande dica é colocar carvão vegetal embaixo, ao invés de pedrinha, assim ele fica mais leve. Você faz a camada de drenagem embaixo e nunca esquece de pôr os furinhos embaixo. Eu tenho alguns casos aqui que eu tô querendo um espaço maior de raiz para o meu tomate, então eu coloquei 2 vasos, tá vendo? Então esse aqui tá aberto, né? A boca dele é aberta e a do outro eu passei o estilete em volta. Se você for criança, menor de idade, pede para seus pais ajudarem. E aí você abre o vaso, com isso ele ganha e fica com 60 centímetros de altura, que é o ideal para quase 90% dos cultivares de horta. Então, mostrar para vocês aqui muda de árvore da felicidade, tudo isso se acomoda muito bem nesse tipo de vaso, tá? Quando a gente usa as garrafas PETs de 2 litros de refrigerante, é interessante deixar um tempo na água, porque vem muitos químicos junto, né? Então o que acontece é que você precisa dar uma neutralizada antes de utilizar a garrafa de Coca-Cola, por exemplo, tá? Uma dica é colocar vinagre, deixar 2 dias com água e vinagre, ou bicarbonato, o que for de mais fácil acesso para você. Então aqui vou dar um exemplo no saco de ráfia, tem um mamoeiro que eu estou mantendo ele baixinho e também uma cebolinha, tá? Então ele acondiciona bastante terra, é um saco de baixíssimo custo e mais ou menos similar ao tamanho daquele vaso ali, que é um vaso com aproximadamente 60 centímetros de altura e de boca. Esse é um vaso que é um dos que eu considero um tamanho ideal, porque a maior parte dos cultivares gosta muito, né? Como eu falei, dessa altura de 60 centímetros. E é um vaso que você tem fácil manejo.
Aqui eu tenho um vaso que é todo de areia embaixo, onde eu tô plantando a melancia. Aqui tem uma dica de usar a tampa dessa garrafa de 5 litros de água, tá vendo? Tá aberta, sem a tampa. Então seria essa parte de cima, né? E aí eu plantei aqui o morango. Nesse caso você nem precisa drenar, porque o espaço de vazão é bem grande comparado com o tamanho do vaso. Então é uma outra dica para poder levantar ou cultivar, não ficar tão próximo ao solo. E o que eu gostaria de falar é que você sempre deve observar o tamanho da raiz para ver o desenvolvimento da planta, tá? Existem alguns cultivares que respondem muito bem, mesmo com um vaso bem pequeno, como é o caso aqui dessa flor de cosmos, mas você vai perceber em algum momento do desenvolvimento da planta que ela vai perder para outras que têm mais espaço nas raízes, tá? O tamanho das raízes é determinado pelo início da produção do vaso. A raiz ela vai se expandindo dentro do espaço que ela tem. Então aqui, por exemplo, eu acabei colocando esse pezinho de abóbora junto com um pezinho de tomate e acaba que os dois ficam prejudicados, então isso não é indicado. O ideal é que a gente escolha o tamanho do vaso para o cultivar como em vaso ser individual. E cada um tem espaço mesmo dentro de um vaso. Com isso ele se desenvolve muito melhor, muito mais rápido, muito mais saudável, principalmente. Esse pé de alecrim, por exemplo, tem espaço de vaso para eu colocar, até de raiz, mas ele não vai se desenvolver tão rápido e tão bem como foi aqui. Então a gente tem que notar mesmo e perceber, às vezes, por que é bom usar vaso. Porque a gente percebe que aquele local que a gente escolheu para a planta não é bom. Então a melhor coisa é você ter um vaso de fácil manejo. E daí essa dica de usar vasos de no máximo 40 centímetros, que é um ótimo tamanho. Quando você for plantar batata, tubérculos, essa é uma ótima dica de vaso. Você pode pedir para a pessoa que conserta a sua máquina de lavar roupa, se ela não tem parado, velho, um tanquinho ou uma cuba. E aqui tem um ótimo exemplo onde você consegue 80 centímetros de raiz, nesse caso é batata doce. Então essa é a dica, gente, são vários tipos de vaso, a gente tem ráfia, a gente usa para muda, procura usar vasos menores para depois fazer o transplante. Aqui eu fiz um mudário em um vaso só, então você rapidamente faz o transplante, mas é mais fácil de deixar uma terra super adubada, né? E com isso otimizar o espaço, né? Para poder fazer o mudário. E essa é a dica, então, você aproveitar ao máximo. Aqui tem uma Ora Pronobis num vaso pendente. Ah, faltou falar desse vaso aqui. Então, por exemplo, reutilizar coisas de casa. Aqui tem o açafrão, aqui tem o alho japonês sendo plantado. Esse aqui é uma bacia que ia para o lixo porque ela quebrou embaixo. Então eu deixei ela com água e vinagre 2 dias e agora ela está sendo usada super bem na horta. É uma outra dica que eu deixo. Cuidado com o sol direto, sempre lembrando da luminosidade no vaso. E aqui o vaso de isopor. Eu moro numa região bastante úmida, mas gostei da experiência de usar o vaso de isopor. Consegui esse vaso, ele ia ser jogado fora, né, essa caixa de isopor. É um vaso que vale a pena, não sei quanto a custo, mas se você estiver parado ou for jogar fora, é uma ótima opção para ser reutilizada. E por fim, vou falar de uma questão polêmica, mas que eu andei estudando bastante, que é a questão dos vasos de pneu. Os vasos de pneu tem um porém e alguns estudos. Eu vou fazer um vídeo na sequência desse aqui falando em detalhes sobre isso. Mas não é recomendado. Infelizmente, o vaso de pneu acaba transferindo matérias, micropartículas químicas, que por causa do sol, da exposição ao sol que ele fica na horta, ele não é indicado porque pode contaminar o solo do seu vaso, né?
Então aqui tem uma série de opções de baixíssimo custo, o próprio saco de Rafa não custa nem R$1. E os pneus são muito bem reutilizados e reciclados no Brasil, mais de 85% deles é reutilizado. Eu indico bastante, gente tem feito um negócio legal que é caminha de cachorro, é ótimo para isso. Fizeram toda a parte de estrutura de uma horta com pedaços de pneu, também muito legal. Mas como vaso, eu não indico. Depois do que eu estudei, eu vou mostrar nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Utiliza o que você tiver. Por que a embalagem de água é mais indicada? Porque ela é feita para o consumo, né? Ela é feita para aguentar o calor e depois você tomar a água, né? Então é uma outra matéria química, né, que é pensada no consumo. Ninguém fez isso no caso do pneu. O pneu nunca foi pensado para virar um vaso, então ele quimicamente é feito de uma forma que é prejudicial, tá? Então essa é a dica. Se tiver qualquer dúvida, fala aqui embaixo. São muitas opções boas de vaso, uma para cada tipo de cultivo, e vale a pena investir no melhor vaso para o seu tamanho, mesmo sem precisar gastar muito.